Olá, estamos chegando aí mais uma vez com De Primeira, o programa esportivo aí do ABCD Maior, que nessa semana tem o comando aí do Cezinha lá na produção da TV dos Trabalhadores. Ele e o meu xará, Antônio Júnior, os dois juntos lá na salinha, editando o nosso programa aí. Guilherme aqui comigo mais uma vez para falar principalmente sobre a Série A2 do Campeonato Paulista. O Gui esteve lá sábado, no Anacleto Campanella, ele imitando a galinha, igual o Nunes fez lá quando marcou um dos gols do Santo André. O Santo André venceu o São Caetano por 3-1, mas no fim das contas, os dois seguem na A2 do estadual. Foi um jogo que valeu de nada, mas foi bom, porque foi um clássico, muito bem jogado, muito bem disputado, mas no fim das contas realmente é isso, não valeu de nada o jogo. São Caetano salvo pelos concorrentes, né? Chegou a alguns momentos no jogo, está sendo rebaixado, quase foi rebaixado, né? Por causa do jogo do Rio Branco, por causa do jogo do Barueri, né? Tava ali, e é uma coisa interessante de citar, o serviço de som do estádio só comunicava durante o jogo os gols que eram pró-azulão, né? Dos adversários do azulão, os que, quando estava caindo tudo quietinho, e todos os gols dos adversários do Santo André na briga pelo acesso também eram falados a plenos pulmões, né? Mas o Santo André venceu, jogou muito melhor, mereceu a vitória por 3-1. De qualquer maneira, venceu um clássico na casa do adversário, levando mais torcida e jogando melhor, mandando no jogo, é sempre importante, fica na história de qualquer maneira. Mas realmente não valeu de nada. O Santo André, os pontos que perdeu durante a competição, principalmente aquela sequência de empates que teve no meio do campeonato ali, custou realmente esse acesso. Um acesso que o quarto colocado, Marília, que subiu com 36 pontos. Um ponto à frente do Ramalhão. E esses 36 pontos faziam tempo, até fazia um certo tempo que na A2 não precisava de tantos pontos para subir. Foi uma competição muito equilibrada mesmo. E chorou, né, no final do campeonato mais o Santo André. O São Caetano bem aliviado no final do jogo, essa é a verdade. O Santo André terminou na 6ª colocação, 2 posições abaixo do que precisava, apesar de ter ficado um ponto atrás só do Marília e do São Bento. São Bento ficou com um ponto acima também do Santo André ou dois? 2 pontos. Dois pontos. O Mirassol ficou em quinto, Mirassol, com o mesmo número de pontos que o Marília, isso. Só que perdeu no desempate. Você não subir por causa de critério de desempate é mais complicado ainda, né? E o São Caetano terminou na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento para a Série A3 do Campeonato Paulista. Mas o jogo foi divertido muito por causa do Nunes, Gui. Fala um pouquinho das coisas que envolveram o Nunes, que passou pelo Santo André e pelo São Caetano em 2011, reencontrou a ex-equipe e ele não esconde até um pouco da raiva que ele tem pelo adversário. É o que ele falou no final do jogo. Eu sou o Santo André, sou torcedor do Santo André e sempre o São Caetano vai ser meu rival, para sempre será meu rival. Então eu vou zoar mesmo. Ele tinha já falado algumas semanas que prometeu o gol, prometeu que imitar a galinha, né, que é a torcida do Santo André chama a torcida do São Caetano de galinhas, né, e tal. Falou que ia fazer tudo isso e estava um clima meio tenso. Os jogadores de São Caetano se resguardaram durante a semana, mas estavam guardando, se tivessem ganhado o jogo, uma brincadeira também com o Nunes. Iam revidar isso daí. Só que não deu certo, né? O Nunes fez o primeiro gol do jogo, comandou o ataque do Santo André, né, foi muito bem e aí fez de tudo. Mostrou o dedo no meio para a torcida do São Caetano. Isso é lamentável, né? Isso, e um detalhe, todo mundo tá achando que foi na hora do gol. Não foi na hora do gol, foi antes do gol. O lance comum. No lance comum, ele chegou na frente da torcida e fez o sinal. Desrespeito também. Né? Aí fez o gol, comemorou muito, lógico. Foi lá na torcida do Santo André comemorar e imitou a galinha. E aí depois continuou o jogo inteiro brigando com a torcida do São Caetano. Foi substituído e quando foi substituído, passou na frente da torcida do São Caetano, fazendo a galinha, mas de cabo a rabo, até o final da torcida, foi para a torcida do Santo André e também fez a dança lá. Todos os gols, uma confusão. E para terminar, no finalzinho do jogo, ele estava no banco de reservas, já fora de jogo, ali nas cadeiras, ficam atrás, abaixo das cabines, né? Ali na casa da Campanella, alguém jogou alguma coisa nele, algum copo de água, coisa do tipo. Ele acertou. E aí ele veio bater boca com os caras na grade, quase deu confusão. Nunes, resumindo, Nunes. Mas foi o personagem do jogo, ele prometeu que seria e foi mesmo o personagem do jogo e acabou como artilheiro da competição. Né? Acabou como artilheiro da A2 com 10 gols. Isolado, Gui? Isolado. Por incrível que pareça, isolado, apesar de, acho que metade dos gols pelo menos foram de pênalti, mas de qualquer maneira decisivo. Né? E disse que em 2015 estará de volta ao Santo André, quer fazer o Santo André subir de qualquer jeito. Ano que vem ele está por aí de novo. A gente tem que saber separar as coisas. O Nunes foi um dos principais jogadores do Santo André durante o campeonato, realmente ele foi o líder da equipe, principalmente nessa reta final da competição.
O Santo André só chegou vivo, acho que nessa última rodada, muito por causa do Nunes e o que ele jogou. Só que assim, mostrar o dedo do meio para a torcida é uma falta de respeito. Assim, esse gesto da galinha, eu acho que até faz parte do futebol. Também não vão ficar com aquela coisa, né, de proibir tudo. Foi uma brincadeira que ele fez. Só que assim, mostrar o dedo do meio é desrespeito. A gente sabe muito bem o que significa mostrar esse dedo do meio aí. O Nunes não tem muito... Falta um parafuso ou outro de vez em quando nele. Às vezes ele é levado muito pela emoção, né? Às vezes não, a maioria das vezes ele é levado pela emoção do que pela razão. Ele define, ele é o cara que faz o gol, que tem dentro de campo um papel muito importante, mas às vezes fora ele perde um pouquinho. Ele sabe disso, né? Ele tem a cabeça no lugar nesse sentido. Ele sabe que é polêmico, que gosta dessa brincadeira, gosta desse clima. E eu acho que ele consegue render mais nesse clima, por incrível que pareça, ele prefere a pressão e a brincadeira e o nervosismo para dar certo. E não precisa nem falar que para o São Caetano foi um campeonato terrível, acho que fica pouca coisa de positivo. Agora, em relação ao Santo André, que quase conseguiu acesso, eu vi nas redes sociais alguns torcedores falando que essa equipe resgatou um pouco aquele espírito guerreiro, competitivo do Ramalhão. Olha, eu sinceramente eu não entro muito nesse assunto não, acho que foi, de qualquer modo, foi um final muito ruim para o Santo André também. Investiu pesado. Sim. Fez as melhores, acho que e até mais caras contratações para esse campeonato e no fim das contas não voltou para a Série A1. Eu não sei até que ponto que foi positivo. Tem os dois lados, tem os dois lados. Eu acho que esse lado realmente do dinheiro, né, do lado financeiro, do investimento, foi muito alto mesmo e era um time para subir. Né? Quando você bate na trave, o pior, né, é somado a isso. Isso é ruim. Mas, de qualquer maneira, um fato curioso e que deixou todo mundo até, nossa, assim, perplexo, vamos dizer ao final do jogo, esperava-se uma tristeza, claro, para ele não acesso e tudo mais. Mas o clima no vestiário foi muito pior do que isso. Todos, assim, eu vou dizer assim, a maioria, pelo menos os jogadores chorando mesmo. Né? A diretoria muito triste, né? O Carlito Arini, que é o assessor da presidência, chorando. O presidente e o presidente do conselho, né? O Jairo e o Celso, respectivamente, aí. Dando a palavra de apoio, falando que esse espírito de Santo André foi resgatado no sentido de luta, né? de trazer o time a ter uma emoção, porque jogadores que vinham realmente não tinham, né? esse carinho pelo clube. Então muitos desses jogadores desse grupo já faziam parte de Santo André há alguns anos, né? Já tinham outras passagens, então isso tudo criou uma família realmente ali e deu para ver a tristeza depois do jogo nesses jogadores. Eles queriam realmente o acesso. Só que, como você disse, foi feito um investimento muito alto e o retorno esperado não foi conseguido. Né? Agora, para a gente terminar esse assunto, Série A2, Santo André, São Caetano, qual é o futuro de ambos agora? O Santo André vai para a Copa Paulista, né? Apenas mais, pelo que a gente conversou nos vestiários, a diretoria promete um time forte. Não vai manter a maioria dos seus jogadores, é claro, são muito caros. Né? Deve manter um ou outro, trazer jogadores novos e apostar nessa base. Né, tem um trabalho de base forte, alguns jogadores, aliás, acho que 5 ou 6 jogadores desse elenco atual foram formados no Santo André, venham da categoria de base, devem ser mais utilizados e a expectativa do Santo André é brigar por título, como foi o São Bernardo, por exemplo, ano passado, né, que na Copa Paulista foi campeão, formou uma base do seu grupo para jogar o Paulista desse ano. O Santo André quer fazer mais ou menos a mesma coisa pensando na Doit 2015. Já o São Caetano estreia na Série C, né, do Brasileiro, daqui 2 semanas, domingo, dia 27 de abril. Pega o Guarani em casa na estreia, e aí a gente vai pensar o que do São Caetano na Série C? Não dá pra pensar nada de bom, né? Tendo 2 semanas para mudar tudo. Não sabe se vai ficar com o técnico ainda, né? O Márcio Grigio, técnico interino até então, espera ainda uma posição da diretoria. E até contar um detalhe, nós conversamos hoje com o Márcio Grigio de manhã, ele estava indo para a Aparecida do Norte rezar por não ter caído. Ele tinha prometido... Para a terceira divisão do Campeonato Paulista. Exatamente, tinha prometido para a mulher dele que se não caísse eles iriam agradecer. Você vê como está a situação dos Caetano. Vamos pensar o que do São Caetano na Série C. É mais fácil pensar na Série D do que pensar na Série B. Sinceramente, é verdade. O que eu percebo aí, já mudando de assunto, que a gente tem uma mudança de força aí no futebol regional. É o São Bernardo no topo, indiscutível, mas o Água Santa vem aí. Vem aí para encostar no Santo André, no São Caetano, e até passar. Digo isso porque o Água está na reta decisiva da Série A3 do Campeonato Paulista. Até entrando no assunto agora, foram definidos os 2 grupos. Isso. Cada chave com 4 times e os 2 primeiros sobem. Qual que é o grupo do Água Santa na 3, nessa reta decisiva? Novo Horizontino, segundo colocado na primeira fase, São José, que foi o terceiro, e o Sertãozinho, o 7º. Lembrando que o Água terminou na 6ª posição. Ok? A briga é o seguinte, é ficar na frente de 2 desses. Isso. Ficando na frente de 2,
tá na Série A2 do Campeonato Paulista e vai chegar, enfim, ao Santo André e o São Caetano. Eu acho que essa possibilidade é bastante grande. Não acho nenhum absurdo pensar. Interessante nesse esse grupo do Água. Conseguiu fugir do Rio Preto, que era o líder, que era um time muito forte. A Inter de Limeira tem uma tradição. E fugiu também, os dois né, times de Limeira, o Independente e a Inter, né? Então fugiu os dois times de Limeira também. Não que isso vai fazer grande vantagem, nossa, agora o Água Santa tem muita vantagem quanto a isso. Não. Né? O Novo Horizontino fez um investimento muito grande, vem fazendo já nesse ressurgimento do clube, né, e vai buscar o acesso, talvez seja o adversário mais forte, inclusive o Água perdeu na primeira fase para o Novo Horizontino. Aí tem o São José B, né, o São José dos Campos, né, o ex-joseense aí, time forte, o Água Santa venceu o São José fora de casa na primeira fase, jogo importante, então já sabe, conhece o adversário bem, né. E ainda o Sertãozinho, que foi empate, o primeiro ponto, inclusive. Foi 0-0. Foi 0-0, foi o primeiro ponto do Água Santa no campeonato. Né? Foi com o Sertãozinho em casa, um jogo que teve briga com o juiz. Nossa, foi uma confusão do caramba. Aquele começo ruim do Água Santa. Exatamente. O Sertãozinho tem ex-jogadores do Santo André, inclusive lá. O volante Juninho, o atacante Fábio Santos, jogadores experientes, né? O Pinogol tá lá no Sertãozinho, enfim. Mas o Água Santa conhece esses times já. Venceu um, empatou com o outro e perdeu do outro. Então já tá ali, né? Tem os jogos em casa para fazer. Esses jogos terão, acho que, o diferencial, né? Jogar no Inamar diante da torcida que lota, a gente sabe que lota lá o Inamar. Eu acho que esses jogos são fundamentais e aí buscar algum ponto fora de casa para conseguir esse acesso. Mas tem tudo para pegar Azulão e Ramalhão no ano que vem. O primeiro jogo do Água na reta decisiva já foi marcado já. É no próximo sábado, dia 19, contra o São José, no Inamar, em casa. Começar bem, começar do pé direito. Um aspecto positivo aí nessa história é que o São José dos Campos está com o estádio interditado. Então eles têm atuado praticamente como um time sedentário, joga em vários lugares. Time neutro, e, né? curiosamente, acho que nas últimas 4 rodadas como mandante, eles atuaram no 1º de maio, aqui em São Bernardo. Eles têm duas possibilidades, ou trocar de estádio para outro que eles não estão acostumados, ou então jogar no 1º de maio e jogar contra 3.000 ou 4.000 pessoas. Ganhar dinheiro na renda. Tentar ganhar dinheiro na renda com isso, mas eu aposto que pensando no acesso, eles vão fugir do São Bernardo. Vão fugir, claro. Vão fugir, não são, né, só se forem loucos de querer jogar contra a torcida do Água Santa que tá em cima. Mas é isso, a Água Santa tem tudo para conquistar esse acesso, tá no caminho certo, e aí o técnico Márcio Ribeiro sempre falava o seguinte: a gente chegando na segunda fase, a experiência desse grupo vai fazer a diferença. Essa é a hora da experiência. Esse grupo foi formado com jogadores acostumados a jogar a 3, né? A maior parte do grupo é assim. Então, é hora do Ricardinho, com toda a sua experiência, Francisco Alex, o Osni e o Lucas Limão, que é o talismã da Água Santa, é hora de aparecer e buscar esse acesso. É isso aí, Gui. E pela 4ª divisão do Campeonato Paulista, as equipes do ABC foram até bem, nenhuma perdeu. O Sport Clube São Bernardo venceu o Jabaquara por 2-0. O CAD empatou com o São Vicente fora de casa por 1-1. Na verdade, esse jogo foi em Jundiaí, porque o São Vicente não pode atuar lá no litoral. E o Mauense empatou com a Portuguesa Santista em casa por 1-1. Até que foi um resultado positivo, porque a Santista é um time forte aí nessa 4ª divisão do Campeonato Paulista. O Gui esteve lá no estádio do Mauense, o Pedro Benedetti, que tá com uma cara nova lá ou continua a mesma coisa? Mesma coisa. Tá. Público? Público melhor do que ano passado. Ano passado você via lá 30 pessoas, tinha 300 mais ou menos lá. Melhor do que nada, comemoraram bastante. O empate foi no último lance do jogo, né, de um jogador que tinha desmaiado alguns minutos antes, depois sofreu uma falta. Ele acordou, melhorou no jogo, Clóvis, né? E fez um gol de cabeça que ele subiu nas costas do próprio companheiro de equipe para subir mais e fazer de cabeça. Não tô brincando, é sério isso. O lance foi exatamente assim, empatou no último lance, então acabou sendo uma festa, e você disse bem, contra o adversário que tem tudo para brigar pelo acesso até o final. Então, não empatou em casa, não é um bom resultado? Contra a Santista não deixa de ser um ponto, ainda mais como foi, bem ganho pelo Mauense, que tem 4 pontos, está empatado com a própria Santista e com o CAD, todos ali na liderança do grupo. Então a briga está aberta e tem muito campeonato pela frente ainda. Falando um pouquinho de futebol amador, nesse domingo teve a final da Copa Santo André, que é um campeonato bem interessante que envolve equipes de todas as divisões lá da cidade. Inclusive o João Ramalho, que é da 3ª, chegou até a final, mas perdeu do Guaraciaba por 2-0 no estádio Bruno José Daniel. Na edição de terça-feira do ABCD Maior, a gente vai dar uma matéria falando como foi essa partida, que atraiu bastante gente lá pro estádio. É bem bacana a várzea também. A Copa do Rei de Santo André. Exatamente. Copa do Brasil, né? Acho que é legal falar também. E antes da gente terminar o de primeira, a gente não pode passar, acho que batido pela história do Marino, o volante do São Bernardo, que diz ter sofrido racismo
né, naquela partida contra o Paraná pela Copa do Brasil. O Marino chorou bastante depois daquilo, ele ficou bem abatido mesmo. Tentamos trazer o Marino aqui no programa, e acho que ele não se sentiu muito à vontade, que é um pouco delicado também. Às vezes, até você falar assim para uma televisão, acho que para o jornal até um pouco mais tranquilo, né? Mas para a televisão é complicado, e a gente espera que isso não se repita, Gui. Como já se repetiu, infelizmente, com o Neymar, até o Neymar está sofrendo com isso. Não é verdade? É uma situação difícil. É triste, né? A gente não tem nem o que falar direito, porque é coisa tão inútil, né? Que muda nada, todos nós somos iguais, né? Vivemos do mesmo jeito, fazemos as mesmas coisas, passamos pelos mesmos problemas, e aí fica esse nhenhenhé, né? De querer xingar o outro. E eu acho que muito mais do que a palavra em si que foi usada, né? A questão é a entonação, né? O cara que fala com raiva, né? Aquilo. Quer rebaixar a pessoa, isso é ridículo, né? A gente não tem nem que falar, a gente apoia o Marino e apoia todos os jogadores que passam esse tipo de situação e tomara, a gente reza todos os dias para que não aconteça mais. É muito triste, é muito desconfortante ficar falando disso sempre. É uma coisa tão banal e tão besta que não deveria acontecer mais e ainda acontece, infelizmente. Eu queria até trazer aqui o debate pelo que a gente ouve fora dos programas de televisão, que muita gente fala o seguinte, no futebol é normal esse tipo de xingamento, né? Às vezes tem aqueles outros também, de bicha, sei lá, gay, viado e tal. Só que assim, Gui, eu acho que passa um pouco a impressão quando você chama um companheiro seu de trabalho de macaco, você tem aquela, eu acho que existe aquela vontade de derrubar a pessoa. Exatamente. Tem disso também, vai? Com certeza, é para denegrir mesmo. E a pessoa se sentir... só para a gente usar um exemplo aqui que não tem nada a ver com o racismo, mas a questão, todo mundo vai lembrar, da cabeçada do Zidane no Materazzi, na final da Copa do Mundo. Ele foi lá e encheu o saco do Zidane, sabendo que ele ia revidar, e falou da irmã, né? Da irmã do Zidane e tal, cutucou de algum jeito para se aproveitar da situação. E isso acontece dentro de campo. O torcedor em si que fez isso com o Marino não tinha nada a ver. Ele já tinha sido expulso, não ia influenciar nada no jogo. O cara xingou porque quis, de uma maneira muito ruim, né? Agora, o cara que faz isso em campo, companheiro contra companheiro, é exatamente para denegrir e para trazer o cara para o nervosismo. O cara perdeu a cabeça, aí perdeu a cabeça né? É bom para quem faz, mas usar esse artifício é uma coisa assim lamentável, triste e uma falta de respeito e educação enorme, né? Você precisar usar esse tipo de artifício para conseguir levar vantagem. É triste, é muito, muito fraco mesmo. Um recado que eu queria deixar para o torcedor que vai ao estádio e chega a escutar isso, denuncia para a polícia na hora, para prender o responsável, porque senão não adianta nada. Exatamente. É bem provável que essa história não termine em nada, a não ser que as câmeras de segurança lá do estádio, lá do Paraná, tenham mostrado o rosto assim, dos torcedores, mas assim, é difícil também, porque não tem que pegar na hora, prender na hora, senão falta aquela história de testemunha também. Quem escutou no fim das contas? A famosa impunidade, né? Acontece. Enquanto não tiver punição, nada muda. Infelizmente, é isso que a gente vive diariamente aqui. É isso aí, Gui. Quer mandar algum abraço antes da gente terminar o nosso programa aí? Mandar um abraço para os amigos do Bullet Bane, que estão gravando um CD novo aí. Boa legal. Sorte lá. Boa. Manda bala a todo mundo aí, que vai dar muito trabalho isso daí. E para os torcedores do Santo André, meus amigos torcedores do Santo André, que torceram, mas não subiram. Não adiantou muita coisa, não. É isso aí. Valeu todo mundo. Até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Valeu. E torcedor do Santo André, do São Caetano, pô... Eu gostaria que todos os torcedores do Santo André e do São Caetano fossem ao estádio, para a gente ter um público maior no próximo ano, nos próximos campeonatos. Pô, 1.300 no sábado, muito pouco mesmo. Mas a gente respeita muito esses torcedores, que são torcedores. Eles também, os dois times também têm torcida de verdade. Tá bom, pessoal? Um abração aí, boa semana para vocês aí e bom feriado aí. Falou, tchau, tchau.